Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um culto, este culto especial onde iremos relembrar a ceia do Senhor e vamos celebrá-la também. E vamos começar este culto louvando ao nosso bom Deus e vamos agradecer-lhe enquanto nós vivemos e que este seja o nosso desejo, louvarmos ao nosso Deus enquanto vivermos. Som. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Sou teu. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque somos teus, por meio do teu sacrifício na cruz, Senhor Jesus. Obrigada por nos dares o privilégio de estarmos aqui para te louvar e para te adorar. Obrigada por mais uma semana, Senhor. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui presente, Senhor, e que nos está a assistir através da transmissão, Senhor. E pedimos para que abençoes este tempo, Senhor, que durante este tempo nós possamos te louvar, Senhor, de todo o nosso coração e que tu possas tocar os nossos corações também, Pai. Obrigada por todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, vamos a continuar de pé, vamos ter muitas o coro ser engrandecido. Vamos cantá-los com muita alegria.
Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
Pois bem, eu creio que terminamos sensivelmente. Está muito alto este. Tínhamos reparado, mas não testámos depois lá em cima. Kleber, eu creio que basta baixar o total da mesa de cima. Só aí. Penso que está bem? Está, ok, está melhor. Depois, se for preciso, aumenta-se. Não sei se estou a ser muito estridente para os vossos ouvidos. Talvez. Eu não tenho aqui forma de controlar o volume. Agora está baixo, acho eu, não sei. Não me estou a ouvir a mim mesmo aí. Pois bem, ia eu introduzir ou começar por dizer que começámos o nosso culto tal como terminámos, não é? No cântico que entoámos no início, dizia a certa altura, então ele dizia: enquanto eu viver, quero te glorificar. Peço desculpa. Te glorificar. Te glorificar. Te glorificar. E como é que nós tínhamos visto na escola dominical e vimos a sua glória. A sua glória. E vimos a sua glória. E pensava eu então esta semana sobre o que partilhar com os irmãos neste domingo, e tenho também tido a oportunidade de dizer que temos vindo a ler o Evangelho de João, já não sei quantas vezes já repetimos, e cada vez que nós lemos o texto, há sempre algo que fica, algo que salta aos nossos olhos, ou que soa melhor aos nossos ouvidos, que não tínhamos visto anteriormente. E houve uma expressão, então, que João faz referência até mais que uma vez no seu Evangelho, que era esta expressão: era necessário. Era necessário. E eu vou pedir então à Isabel para passar o texto, e ele está então em João capítulo 18, os versículos 28 até o versículo 40. Vou pedir a um voluntário então para ler estes versículos. Eles prendem-se com aquele trecho da presença de Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de mim. Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém na Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Obrigado. Até aqui então a porção da palavra de Deus inicial para a nossa meditação. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos por o privilégio e a oportunidade de podermos estar reunidos para te louvar, para te agradecer por tudo aquilo que tu és e tens feito nas nossas vidas, e queremos agora também pedir a tua bênção, a tua direção para a meditação da tua palavra, que possas falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém.
logo no início, embora isto é um parênteses, eu achei interessante a expressão que encontramos logo no primeiro versículo, em que diz-nos, então, depois levaram exatamente Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã, cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. É interessante a preocupação da parte do povo de Israel de uma forma legal, saberem que não deviam estar contaminados para poder participar na Páscoa. E eu transpus para a ceia do Senhor, pensando nas palavras de Paulo, quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Precisamos de estar puros para entrar na presença do Senhor, puros para poder participar destes símbolos que nos lembram a sua morte por nós na cruz do Calvário. Mas vamos voltar-nos então para o nosso texto. E provavelmente já repararam que não encontramos nele, no que lemos, a palavra era necessário. Eu não quis estender ainda mais o texto, porque é na audiência com Caifás que essa expressão surge. E no Novo Testamento ela aparece então 31 vezes. Eu peço desculpa que depois na altura não contabilizei aquelas que estão precisamente no Evangelho de João, mas ao mesmo tempo eu tive necessidade de ir buscar esta expressão em Lucas, por exemplo, também, dada que enriquecia a nossa meditação. Mas há um outro sinónimo desta palavra que aparece também mencionada pelo menos 13 vezes no Novo Testamento, que é a palavra convinha. Convinha, ou era necessário, algumas traduções inclusive usam uma em lugar da outra, não é? Era necessário, convinha. Convinha o quê? Que Jesus desse a sua vida por nós. E é isso que no Novo Testamento aparece então 31 vezes referidas, não só sobre este aspecto, mas para tudo quanto Jesus fazia. E eu então dividi, ou tentei esboçar a nossa meditação em 3 tempos, em 3 pontos. E o primeiro ponto, então, peço desculpa, então temos aqui o versículo onde encontramos a audiência com Caifás, e era quem tinha acompanhado aos judeus, tinha sido acompanhado aos judeus, que convinha que um homem morresse pelo povo. Convinha que um homem morresse pelo povo. Era necessário que um homem morresse pelo povo. Eu penso muitas vezes como é que Deus permite que saiam da boca de pessoas que não são tementes a Deus palavras tão corretas, não é? Convinha que um homem morresse pelo povo. Era necessário que alguém desse a sua vida. E foi isso precisamente, então, que Jesus veio fazer. Ele veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Ele não tinha pecado, mas foi feito pecado por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Convinha que um homem morresse pelo povo. Então, em primeiro lugar, todo o seu ministério era necessário. Todo o seu ministério era necessário. E o primeiro versículo que surge, onde esta expressão aparece, diz-nos que era-lhe necessário passar por Samaria.
Lembram-se deste episódio? Jesus ia de Jerusalém para Galileia. Vamos ter a oportunidade de ver alguns mapas. Eu depois posso cedê-los à Isabel para referir ou ver estes locais na Palestina. Então, diz-nos que era-lhe necessário passar por Samaria. De facto, entre a Judeia e a Galileia estava a Samaria. Mas um judeu que se prezasse era capaz de dar uma volta mais larga só para não passar por Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Coisas da história, não é? Que agora não temos tempo de explicar, mas ajudava-nos a perceber. Então, porquê que era necessário passar por Samaria? Mais à frente vamos também compreender isso. Mas Jesus tinha interesse em que aquele povo pudesse reconhecer que ele era o Messias. Jesus tinha interesse na salvação daquele povo. E assim aconteceu que sentou-se ao pé do poço e pediu a uma mulher que veio para tirar água, para lhe dar água para ele poder beber. E ela ficou duplamente admirada. Primeiro, por um homem estar a falar com uma mulher. E segundo, um judeu estar a falar com uma samaritana. E depois a história desenrola, e Jesus mostra que sabia mais sobre a vida daquela mulher sem que ela tivesse dito o que quer que fosse. Vai chamar o teu marido. Não tenho marido. E se disseste com verdade? Tiveste 5 maridos e este que agora tens não é teu marido. Jesus conhece a nossa vida. Ele sabe todas as coisas. Nada lhe é oculto. Era necessário passar por Samaria. Era necessário salvar aquele povo. Era necessário que eles também pudessem vir ao conhecimento da salvação e reconhecerem que Jesus era e é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o Cristo. Temos visto na escola dominical. Ainda dentro deste ponto, e reforçando aquilo que estávamos a dizer, Lucas capítulo 4, versículos 42 a 44. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Então, temos ali a palavra-chave. Necessário. Em Cafarnaum, Jesus fez milagres e o que é que eles, em primeiro lugar, diz-nos o texto que ele saiu e foi para um lugar, era hábito, e nós víamos isso em narrativas evangelho, que Jesus tinha por princípio escolher um lugar à parte para estar em comunhão com o Pai. E ele procurou um lugar deserto. E o povo foi atrás dele. E não queria que ele os abandonasse. Não queria que eles se ausentassem dele. Já vamos ver muitas das coisas que Jesus fez e que dava razões para isso. Dava jeito ter à mão um homem como Jesus. E então, o que é que nos diz o texto? Ele disse: não me detenham. Para que, porém ele lhes disse, também é necessário que eu anuncie entre outras cidades o evangelho do reino de Deus. Porque para isso fui enviado. É necessário que o evangelho do reino de Deus seja anunciado em todo o lugar. E é assim que iremos terminar a nossa meditação de hoje. E então assim aconteceu. Jesus se ausentou
de Cafarnaum, porque o seu ministério ia para além daquele lugar. Então, temos aqui no mesmo versículo, ou um resumo dos mesmos versículos: de manhã foi para um lugar deserto, poderia já ter passado este slide, a multidão o procurava, ou procurava-o deter, e Jesus afirmou que era necessário anunciar o evangelho do reino em outras cidades, e pregava nas sinagogas da Galileia. As sinagogas eram o local onde os judeus se encontravam. As sinagogas eram o local onde o apóstolo Paulo, como vamos ver, procurava vir ao encontro dos judeus para lhes anunciar a mensagem da salvação. Então aqui temos um slide um pouco mais centrado no mar da Galileia e com a indicação precisamente onde estava a cidade de Cafarnaum. Avançando então, temos aqui alguns dos versículos que mostram precisamente isso, alguns dos milagres que ocorreram na Galileia ou em Cafarnaum. A cura do servo do centurião romano, a cura da sogra de Pedro, a cura de um homem endemoninhado, e também depois Jesus cura doentes e endemoninhados. Temos ali os textos, não temos a oportunidade de os ler, como é óbvio. A cura também de um paralítico, trazido através do telhado da casa onde Jesus se encontrava, e a cura do filho de um homem nobre. São alguns dos sinais que Jesus fez na zona da Galileia e particularmente em Cafarnaum. Quem é que queria deixar ir um homem assim? Quem é que queria deixar ir aquele que eles consideravam um profeta, não é? Ainda que não tivessem reconhecido imediatamente que ele era mais do que um profeta, que ele era o Filho de Deus. Em segundo lugar, então, o seu sacrifício era necessário. Portanto, não só era necessário ele percorrer toda a Galileia e toda a Judeia, toda a Palestina, anunciando o Evangelho, mas também o seu sacrifício era necessário. No capítulo 20, versículo 9, portanto, não é está antes dos versículos e dentro do contexto que nós já lemos, capítulo 20, versículo 9. Mais um voluntário possa ler este versículo. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. A quem é que João está a referir-se? Está-se a referir aos discípulos. E como é que é possível que, depois de tudo aquilo que eles ouviram, principalmente Jesus referir e dizer que era necessário, ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos? Talvez por isso nós encontramos a narrativa no capítulo 24 de Lucas, os versículos 25 a 26, embora eu vou pedir para lerem mais o texto de 13 bem, vamos ficar pelos 25 a 26, porque senão o nosso texto, a nossa meditação vai ficar bastante longa. Os dois discípulos a caminho de Emaús. E o que é que estes dois discípulos iam pelo caminho, falando entre si acerca das coisas que tinham acontecido em Jerusalém, que já tinha passado 3 dias e nada tinha acontecido. Portanto, eles estavam profundamente desanimados. E no percurso, durante a viagem, Jesus lhes aparece. Mas vamos ler os versículos Então, 25 a 26. então lhes disse Jesus:
honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Honestos e tardos de coração para crer. Não convinha, não era necessário que Jesus desse a sua vida. Muitas vezes nós encontramos-nos como estes homens. Conhecemos as Escrituras, mas somos tardos em conhecer aquilo que verdadeiramente o Senhor fez e quer das nossas vidas. Vou pedir para passar o mapa seguinte, que este já é um pouco mais abrangente, e eu sublinhei ali algumas das localidades, nomeadamente, então, em cima, Cafarnaum, depois cá mais abaixo, o Emaús, portanto, onde Jesus teve o encontro com estes discípulos que vinham de Jerusalém, um tanto ou quanto desiludidos e desanimados, e depois também lá em cima Cesareia de Filipos, que é uma outra localidade que surge nos textos bíblicos, mas todas elas vêm referidas, e foi neste plano, digamos, que todas estas coisas aconteceram. Em terceiro lugar, então, e aplicando agora às nossas vidas, a sua presença na sua igreja é necessária. A sua presença na sua igreja é necessária. E Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Não tenho ali o texto na íntegra, mas temos aquele episódio em que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E surgem diversas opiniões. Tu és um dos profetas, tu és o Elias, tu és etc, etc. E Jesus depois concentrou a sua pergunta nos seus discípulos. E vós? Quem dizeis que eu sou? É importante pensarmos neste aspecto. Não importa aquilo que os outros dizem a respeito de Jesus. Importa aquilo que importa aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus e importa aquilo que nós cremos acerca de quem Ele é. E Pedro, que normalmente sempre se antecipava, às vezes dizia asneiras, não é? Asneiras no sentido de que errava ou falava precipitadamente, desta vez falou correto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois tu também és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta é uma daquelas passagens que muitas vezes geram confusão e nas quais a Igreja Católica, nomeadamente, faz com que consideram que Pedro é o primeiro Papa, uma aberração, porque não tem qualquer fundamento bíblico, mas que é sobre aquela pedra, sobre aquela declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a Igreja está a ser edificada. A Igreja não está a ser edificada sobre Pedro. A Igreja está a ser edificada sobre Cristo. A Igreja está a ser edificada sobre Cristo. E era necessário, então, a sua presença para que a sua Igreja seja edificada. Também em Mateus capítulo 28, versículos 16 até o versículo 20, é o final do Evangelho. Vou pedir então a um irmão, ali só tenho o resumo de 3 versículos desse texto.
Versículo 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sim, eu achei por interessante incluir este versículo aqui, que faz também referência a este facto. Alguns dos seus discípulos, quando o viram, após a sua ressurreição, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Não sei se ele estava a lembrar-se ou se estava a referir-se a Tomé. Se eu não vir o sinal dos cravos na sua mão, o lado que foi trespassado, de maneira nenhuma o crerei. Então, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 19. Portanto, ide ensinando todas as nações. Portanto, esta é a grande comissão que dada por Cristo à sua igreja. A sua presença na sua igreja é necessária para irmos e pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Porque eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. A sua presença é necessária para que a sua igreja possa ser edificada, para que o seu reino possa ser alargado, para que muitas almas possam vir ao conhecimento da salvação. E quem foi verdadeiramente o grande apóstolo, o grande cumpridor desta comissão? Foi nenhum daqueles que estava com ele, mas aquele a quem Jesus apareceu no caminho quando ele vinha para perseguir a igreja, Paulo. Então temos o slide seguinte, onde encontramos essa narrativa, e eu só escolhi todo o ministério do apóstolo Paulo, que vem basicamente narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, então os versículos 10 até o versículo 13. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Então, Paulo não teve uma tarefa fácil. Ele tinha já saído de Tessalónica, porque tinham sido mal recebido, portanto, perseguido, mas diz-nos que deslocou-se por outra zona da Ásia Menor, que já vamos ver ali também no mapa, e onde aceitaram de bom grado, quiseram confirmar nas Escrituras tudo aquilo que estava a ser-lhes comunicado e receberam de bom grado a palavra. Então, a sua presença na sua igreja é necessária para levar o Evangelho a todas as criaturas. E temos aqui um mapa só que ajuda a perceber, embora se calhar está demasiado pequeno para a vossa visualização, para a minha está. Mas vemos aqui as viagens, pelo menos 3, que o apóstolo Paulo fez. Há quem diga que ele terá chegado aqui à Península Ibérica, mas não temos garantia, mas pelo menos até a Roma, a toda aquela zona chamada então da Ásia Menor, a Grécia, a Macedónia. Paulo fez imensas viagens missionárias, visitando as várias igrejas. E as cartas que ele depois escreve, desde a carta aos Romanos até Filemón, não é? Revela precisamente o fruto, o resultado do trabalho missionário.
Eu diria que esta igreja é fruto e resultado do trabalho missionário. De um irmão que há muitos anos, já não sei precisar quantos, talvez 80 anos, veio de Inglaterra e aqui procurou evangelizar esta cidade. O seu nome, Ronald Moulton. Que eu tive o privilégio de conhecer. Em Caldas da Rainha, o irmão Ingleby, Reinald Ingleby, também inglês. Em outros locais, como na Lourinhã, um irmão que certamente já partiu para o Senhor, seu nome, agora é que ele não me lembro, mas esse português, que terá aberto e iniciado o trabalho ali. Hoje perdemos esta visão. É necessário que o Evangelho seja anunciado a toda a criatura. E o Senhor não vai esperar que os outros façam aquilo que compete à Igreja fazer. Na semana passada tivemos a oportunidade de ouvir acerca do ministério do Jorge e da Alice em Moçambique. O irmão do nosso irmão Ilírio Freire, também das Amoreiras, durante muito tempo desenvolveu um trabalho missionário lá em Moçambique. E faz falta que o Senhor levante homens e mulheres para fazer a sua obra, para que o seu nome possa ser anunciado. É necessário. É necessário nascer de novo, é necessário sentir a chamada do Senhor, é necessário compreender que o Senhor quer nos usar onde quer que nós estejamos, como seus embaixadores. Paulo utiliza esta expressão também nas suas cartas, particularmente na carta aos Coríntios. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos por aquilo que tu nos revelas através da tua palavra e o quão tu necessitas também da colaboração da tua igreja, de cada um dos teus filhos, cada um dos teus remidos, para que a tua obra seja realizada. Não que tu não tenhas poder para o fazer de outra maneira, mas foi desta forma, Senhor, que tu preparaste todas as coisas. E ajuda-nos, Senhor, a sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. No nome de Jesus. Amém. Bem, neste momento então nós vamos passar ao hino que no mês passado era o hino do mês e agora vamos cantar todos juntos numa só voz. Acredito que todos já tenhamos aprendido esse hino. Seu Senhor.
Seu centro, seu tudo em meu coração, Senhor. Se a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente, Jesus, 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 Podemos sentar.
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Desculpe, irmão Fernando. Neste momento nós vamos participar então desta memorial da Ceia do Senhor. E antes de participarmos, então vamos ficar um tempo em oração silenciosa enquanto nós ouvimos uma música apenas tocada, está bem? E depois disso eu chamo o grupo para vir para a frente. Enquanto o grupo se dirige para a frente, eu gostaria de convidar o irmão Enke. Ele está conosco hoje para, junto com o pastor, distribuir a ceia do Senhor. O pastor vem para a frente, o irmão Enke também vem para a frente. Enke, we invite you to help the pastor to serve the Lord's Supper. Depois do pastor fazer oração, então convidamos todas as pessoas, uma a uma, batizados e em comunhão com esta ou outra igreja local, para vir e juntar-se a nós neste memorial. E eu vou pedir para não virmos todos com muita pressa, porque nós vamos cantar e vamos ter tempo.
e no final vamos levar os símbolos para o nosso lugar e no final depois vamos todos juntos tomar a Santa Ceia. Vamos, pois, dar graças por estes símbolos. Bendito Deus e Pai, mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão e a nossa adoração, pois Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. E agradecermos, Senhor, pelo alto preço que o Teu amado Filho pagou naquela cruz por nós, ao dar a sua vida, ao verter o seu sangue, para que, através desse sacrifício, nós pudéssemos ter não só o perdão dos nossos pecados, mas também uma vida eterna à nossa espera, uma vida com abundância. Pois é no nome de Jesus que nós tudo Te agradecemos. Amém. És minha força na fraqueza, és meu tesouro na riqueza, és o meu tudo, Senhor. Te buscarei sem desistir, és precioso para mim, és o meu tudo, Senhor. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o Teu nome. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o Teu nome. Vivo estás, ser adorado, és o meu tudo, Senhor. Quando caído me levantas, quando sedento me sacias, és o meu tudo, Senhor. Cordeiro de Deus, digno é o seu nome. Jesus, Cordeiro de Deus,
Comamos e bebamos em memória do Senhor. Irmãos, vamos agora neste momento recolher os nossos dízimos e ofertas. E como a palavra do Senhor diz, em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Se as ondas do mar batidas quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se os males desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sempre te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Jesus
Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sempre te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sempre te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por toda a tua bondade, por todo o teu amor, Senhor. E obrigada por nos sustentares, por seres aquele que é o nosso provedor, o provedor das nossas vidas, Senhor. E queremos neste momento te agradecer, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que foram oferecidos à tua casa, Senhor, à tua obra. E pedimos para que continues a abençoar a tua casa, Senhor, através das nossas vidas. Usa-nos, Senhor, como instrumentos para que a tua obra, para que a tua casa, Senhor, prospere, Senhor. Obrigada mais uma vez pela tua bênção, Senhor. Obrigada pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Salmo 125, versículo 1 diz: Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós damos graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Quando nós estamos fracos, nós sentimos que só o Senhor é que nos pode levantar. E estamos felizes porque o Senhor tem feito maravilhas. Damos graças a Deus por aqueles que à terça-feira continuam fielmente juntando-se para orar pela igreja, para orar pelos assuntos que são partilhados na igreja todas as semanas. Esta semana queríamos saber notícias do Daniel. Há notícias? As mesmas que eu já tinha dito anteriormente, ou seja, ele já melhorou daquele quadro clínico dele, está iniciando o tratamento, não, graças a Deus não tinha nada a ver com uma falência dos rins, mas simplesmente com uma bactéria que tinha sido detectada no canal urinário. E nesse momento ele já está fazendo tratamento, já está urinando novamente, está tudo funcionando perfeitamente. Ótimo, graças a Deus. Mas vamos continuar a orar pelo Daniel. Estamos muito felizes também porque temos a Tatiana hoje conosco. Continuamos a orar pela Tatiana, pela saúde da Tatiana. Devido à sua saúde, a Tatiana não vai conseguir voltar ao seu trabalho, não é? Por isso, nós precisamos de orar pela saúde da Tatiana, acima de tudo, e pelo sustento desta querida família. Que o Senhor possa realmente cuidar desta querida família. Damos graças a Deus porque nós sabemos que nós acreditamos num Deus dos impossíveis. E esta semana eu falava com alguém que passava uma grande dificuldade e ela dizia, apesar de eu conhecer Jesus, eu tinha-me esquecido que Ele é um Deus de milagres. Eu tinha-me esquecido que Ele é um Deus de milagres. E Ele pode fazer aquilo que eu não consigo fazer.
E é isto, é o nosso Deus. Damos graças a Deus também por o culto da semana passada. Foi uma bênção tão grande. E quem esteve aqui pôde testemunhar a bênção que foi. O culto da semana passada. E o resultado do culto. E eu gostaria de chamar a Andreia para partilhar connosco aquilo que ela pôde partilhar com o casal missionário também, e que depois me alegrou muito a partilha que ela fez comigo também. Então, irmãos, mais uma vez, não é? Fomos abençoados na semana passada por Deus, pelo culto que tivemos. Deus nos agraciou e nos capacitou para organizarmos o culto na semana passada. E o culto teve frutos porque, entretanto, nós recolhemos uma oferta especial para o casal missionário, Família Pratas, e foi uma oferta que nós não estávamos à espera de recolher. E, entretanto, foi uma oferta de 327,90 € e foi uma bênção para o casal porque, entretanto, não sei se os irmãos se recordam, que estiveram presentes, o casal mencionou no testemunho que eles precisavam muito de um armário, que era muito mais fácil para eles agilizarem o trabalho deles lá em Moçambique. E com esta oferta será possível eles comprarem o armário, ainda vão conseguir encher o armário com produtos para abençoar as vidas lá em Moçambique. Então, somos gratos aos irmãos, a cada irmão que deu a oferta, que se disponibilizou para abençoar estas vidas, aliás, e pedimos a Deus para que Ele nos dê mais uma oportunidade, ou várias mais oportunidades, para prepararmos outro culto e que possamos ser bênção para outras vidas também. Andreia, eu vou tentar traduzir, mas eu preciso que me ajudem se wardrobe é armário. É? É, não é? Como é que é? Closet. A closet é para roupa. Wardrobe é mais um armário, é? É qualquer coisa assim parecida. Ok, I'm going to translate what Andrea said. You know, as those who have been here last Sunday, we have been blessed with the service that was prepared by the youth, and also blessed by the couple that gave the testimony for us. And also we have been blessed because the offer that we collected, it was more than we expected. And it was €327.99. So it was so good. And the couple, as you remember, said that they needed a wardrobe or a closet for the hospital, for them at the hospital, because they also work at the hospital with the people there. They needed this closet, this wardrobe, to have things there for to be easier the work that they have there. Also food and other things. So with this offer, they were able to buy this wardrobe, this closet, and also things to put there. So they were so happy. They have been so blessed, and they were so happy, and also they shared with Andrea, and also they said they didn't know, I don't know if it was with me, they said this, they say, we didn't know the name Johan Luca? Tu nome? Johan K. Johan Carlo, but we found the offer in our bank account, and what's this? And after Andrea told them it's the offer from the church of Torres Vedras, and they were so happy. And thank you, brothers and sisters, that gave this to help this couple. Eu chamo o resto não chamo nada ao resto do grupo, porque ainda temos algo para falar. Estávamos à espera de ter cá hoje uma família, mas ainda estão no aeroporto, ainda não conseguiram chegar, que era a família do irmão Hildelândio,
E ele não está cá. Eu estou a fazer assim porque ele costuma lá estar atrás ao pé do Ribeiro, e ele mandou-me uma mensagem logo no início do culto a dizer que não estaria na escola dominical porque a família estava a chegar, mas ainda não tinham chegado. Significa que se eles ainda não chegaram aqui é porque ainda não chegaram a Torres Vedras. Isto porquê? Porque ele faz anos hoje. E hoje recebeu uma ótima prenda. A sua esposa e o seu filho estão a chegar. Também o Eliezer, o esposo da Nayara, também faz anos hoje. Não temos os dois aqui, éramos para ter um deles, o outro era mais difícil vir num instantinho, passar o oceano, mas não o temos aqui. Mas vamos cantar os parabéns para eles, está bem? Para os nossos irmãos Hildelândio e Eliezer. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Vamos então orar por estes dois queridos irmãos. Pai do céu, nós queremos louvar-te e agradecer-te muito pela vida de cada um dos nossos irmãos que hoje têm o seu aniversário. Obrigado, Senhor, pelo irmão Hildelândio, Senhor. Obrigado também por aquilo que tu tens feito na sua vida. Obrigado por este tempo que já nos deste junto com ele aqui na nossa igreja. E, Senhor, nós te agradecemos muito pela possibilidade que ele tem de hoje receber a sua família no nosso país. Senhor, queremos orar por eles, queremos pedir a tua bênção para eles e muito especialmente pelo nosso irmão, que lhe dês sabedoria para todos os planos que ele tem na sua vida, para que realmente os seus planos sejam dirigidos por ti. Que os seus sonhos sejam os teus sonhos, Senhor. E queremos também lembrar o nosso querido Eliezer. Senhor, tu sabes como amamos esta família e, acima de tudo, Senhor, como amamos o Eliezer. E nós queremos pedir-te também, Senhor, agradecer-te desde já pela vida que tu lhe tens dado, agradecer-lhe por este ano e também pedir-te, Senhor, que possas ser com ele, que tu possas abençoá-lo, que tu possas, Senhor, realmente ser com a sua vida, que ele possa crescer cada dia mais em ti. E, Senhor, que tu possas, Senhor, fazer da sua vida uma bênção cada vez maior, Senhor. Guarda-o, protege-o, Senhor. Dá-lhe realmente, ó Deus, sabedoria para a sua vida. Dá-lhe, Senhor, entendimento para todas as coisas, Senhor. E nós sabemos como tu o tens ajudado e vais continuar a ajudar. Agradecemos-te por isto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, então, vamos passar ao final do culto, vamos cantar a música Bondade de Deus. Vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para podermos cantarmos todos juntos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Da doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, comigo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Permaneçamos então de pé para terminarmos este tempo com uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, queremos continuar na Tua presença com gratidão nos nossos corações. Como acabámos de cantar, Tu és fiel a todo o tempo, em todas as circunstâncias, em tudo aquilo, Senhor, quanto surge na nossa vida, Tu estás ao nosso lado, para nos ajudar, para nos amparar. Tu próprio prometeste, Senhor, que estarias connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Queremos, Senhor, te agradecer por este tempo passado aqui na Tua presença, por aquilo, Senhor, que pudemos entoar, por aquilo que pudemos levar até Ti em oração, por aquilo que pudemos relembrar acerca da Tua morte e também da Tua ressurreição. E agradecer também porque, na realidade, Senhor, Tu estás connosco todos os dias.
Pedimos-te, Senhor, por cada família aqui representada, pela qual oramos diariamente, mas também por aqueles que não puderam hoje estar connosco. Que tu possas, Senhor, os abençoar, possas os fortalecer, não só física, mas também espiritualmente. E entregamos todas estas coisas nas tuas mãos, gratos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.